Aoba! Nós somos a Gica e o Renato aqui do canal Se Conhecendo e hoje nós estamos aqui para tirar as dúvidas que vocês nos enviaram pelo YouTube, também pelo Instagram. Aproveita e já curte o nosso vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito no canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nós fizemos uma viagem saindo de Curitiba no nosso próprio carro com destino ao norte da Argentina. Foi uma das experiências mais loucas e enriquecedoras que já tivemos. Foi fantástico! A gente vai deixar na descrição do vídeo a playlist com todos os vídeos para vocês darem uma olhada, mas agora, bora pro vídeo! 2 hours a day. Bom, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui, na verdade a gente recebeu essa várias vezes, de onde surgiu a ideia de ir de carro para o norte da Argentina? Então, explicando para vocês rapidamente como é que surgiu essa ideia. O Renato estava de Covid, né? Pegou Covid em final de 2022 e a gente precisava decidir qual que seria o nosso destino, que a gente costuma viajar no aniversário de casamento, que é em fevereiro. Então, pensando para 2023, como estava muito em cima, o Renato estava em alguns projetos no trabalho bem corridos, a gente começou a pesquisar alguns fatores ali e tinha visto alguns destinos no norte da Argentina. A questão é que a gente não imaginava o quão grande é a Argentina, né? A gente já tinha ido para Buenos Aires na nossa lua de mel em 2017 e a gente foi pesquisar para entender, tipo, norte da Argentina, deve ser rápido, mas não, a Argentina é tipo o primeiro... Segundo maior país em extensão territorial da América do Sul, Brasil, só perde pro Brasil. Obviamente. A diferença é que a Argentina não é tão larga, podemos dizer assim, ela é mais estreitinha, mas falar de extensão ali, né, na vertical, vamos dizer assim, ela tem praticamente a mesma distância do norte ao sul que o Brasil tem. Praticamente, quase a mesma coisa. Mas ela é mais estreita. Exatamente. E daí nisso eu comecei a ver, a gente viu algumas paisagens em Salta, principalmente, muito interessantes, em Mauaca já algumas coisas também. E eu fui ver algumas passagens de avião, só que assim, como já era dezembro, pra fevereiro tava muito caro. Daí fiquei pensando naquela, porque a gente tava muito empolgado em conhecer aquela região, mas como é que a gente ia chegar até lá? E ônibus, tipo, sem chance, assim, muitas horas de viagem. E eu falei, bom, será que não tem algum doido que foi pra lá já de carro? E dei um mais algum ali. Doido nesse carro? Porque a gente não era os doidos ainda. Mas dei uma pesquisada e falei, vamos ver se a gente encontra alguém. Encontrei uns 2 blogs, assim, depois eu posso recordar ali a hora que o Renato for editar pra colocar aqui o nome da galera que a gente acompanha na época ali. Mas eram 2 blogs, tipo, um dos textos bem antigos, assim, e tal, que chegaram, que foram de Curitiba, inclusive, pro norte da Argentina, ou de Santa Catarina, ali, pro norte da Argentina. Isso foi o mais louco, na verdade, porque esse post que a Gica encontrou desse casal, eles saíram daqui exatamente, então era Curitiba, norte da Argentina, exatamente a rota que a gente queria fazer. Curitiba, norte da Argentina, e era um post muito detalhado. Então a gente começou a ver como é que era a distância, 2.000 quilômetros, como vocês podem ver lá no primeiro vídeo. Acaba sendo quase que uma linha reta, né? Porque a gente tá aqui numa mesma distância geográfica, né? do norte da Argentina. Eu falei, bom, tava dando 24 horas, 25 horas de viagem. Se a gente fizer em 2 dias, a gente chega lá. Então, vamos ver. Começamos a anotar algumas coisas, que a gente tem algumas planilhas que a gente vai anotando pontos turísticos que a gente se interessa. A gente até pode fazer um vídeo no futuro. Se vocês tiverem interesse, a gente pode... coloca nos comentários aí pra gente, que a gente cria um vídeo comentando como é que a gente chega nessas doideiras, como é que a gente organiza um pouco das viagens. Então a gente colocou nas planilhas e fomos identificando aonde a gente queria ir. No princípio, a gente queria muito conhecer Mendoza, que alguns amigos nossos já tinham ido e falaram super bem, né? Que é muito ali a região... A gente ainda quer. De vinícolas e etc. Só que Mendoza, da região maior ali do norte da Argentina que a gente queria conhecer, era muito distante. E como a gente tinha em torno de 10 dias, não tinha como fazer Mendoza também. Então a gente colocou Cafayate, que é uma região muito ótima, conforme vocês podem ver lá nos vídeos, né? A gente conheceu vinícolas muito legais. E fomos decidindo alguns pontos principais ali.
dúvida que bastante gente fez, quantidade de dias que foi a viagem, né? Foram 12 dias ao total. Dias de viagem, né? Não. 12 dias. Foi 14? Foi 12? Foi 12. Imaginem que são 2 dias de viagem, né? Então a gente já teoricamente perderia, e já a gente vai falar sobre isso, mas a gente teria 4 dias de viagem, né? De carro, dirigindo mesmo. Quando a Gica falou pra vocês 25 horas, eram 25 horas de direção. Então a gente foi 2 dias pra ir, a gente aproveitou 8 dias lá e 2 dias pra voltar. No total, 12 dias. Com qual operadora vocês fizeram o seguro viagem? Então, a gente teve alguns desafios, assim, né? Porque seguro viagem o pessoal relaciona muito com a questão de avião. Como a gente estava indo de carro, né? A gente deu uma pesquisada de meio por cima e tal, porque esses blogs que a gente encontrou não falavam exatamente de seguro viagem. A gente tem 2 tipos de seguro, na realidade, né? Tem o seguro para o carro, que você precisa na Argentina entrar com ele, que é a questão da carta verde, né? O que é a carta verde? A carta verde é um seguro para terceiro. Ele serve para pagar o carro de terceiros. Por exemplo, se você bater no carro de alguém lá do país, esse seguro teoricamente é para compensar o custo da pessoa que teve com o seu acidente. O seu carro se estragar e tal, você continua precisando ter um seguro para o seu carro e avisar a sua seguradora que você está saindo do Brasil. Agora, para o país que a gente vai, e América do Sul aqui, o seguro carta verde é necessário para entrada. E daí, no nosso caso, a gente acabou pegando com o nosso próprio seguro do carro. Sim. Né? Só avisou ali o nosso corretor. Mas aí faz sentido fazer antes de chegar no país, assim. A gente fez desse jeito para essa viagem, mas aí quando a gente estava em Foz do Iguaçu e cruzou para Argentina, antes da aduana, geralmente tem uns despachantezinhos, umas portinhas comercial que os caras fazem esse seguro carta verde rapidaço. Ali você vai lá, paga 50 pila, 60 reais, 70 reais e eles emitem na hora e tal. E daí, em relação à questão do seguro da gente, né? Como eu comentei que essa questão do avião é muito vinculada, a gente até fechou com a Allianz na época, né? Com a Allianz Seguros. Que é uma das melhores, tem uma tabela legal, uma cobertura excelente, mas tinha um problema. A gente foi identificar ali como é que a gente poderia comprovar, né? Para conseguir ter essa questão do seguro. E eles comentaram que não tinha seguro para carro. Tinha para ônibus, para avião, né? O que acontece? Quando você tem um sinistro, que é o que acontece quando você está no meio de uma viagem, se alguma coisa acontece com você, isso é chamado de sinistro. Quando você tem um sinistro numa viagem em que você está segurado, você tem uma apólice de seguro, você precisa comprovar, primeiro, que você tem uma apólice de seguro, então você geralmente carrega, e aí a dica aqui é estar sempre com uma cópia da apólice no bolso, alguma coisa nesse sentido. E aí depois disso, para garantir a cobertura, você precisa comprovar que você estava naquela viagem que você colocou na apólice. Então, por exemplo, eu comprei uma apólice de seguro para uma viagem pelo norte da Argentina. Se alguma coisa acontecer no Uruguai, essa apólice não tem cobertura. Não vale. Ela é para o norte da Argentina. Como é que você comprova isso? Ticket e reserva de hotel. A gente não tinha nenhum dos dois, a gente estava de carro próprio, ou seja, a gente cruzaria a fronteira com o nosso carro e a gente pegou Airbnb em todos os lugares que a gente foi. E então a gente acabou cancelando com a Allianz, como era no mesmo dia ali, eles já reembolsaram pra gente, eu acho, Sim. né? E eu comecei a pesquisar algumas opções, enfim, de forma geral, que o pessoal, principalmente os motorhomes, né, que fizessem algum seguro. Nisso eu encontrei aqui em Curitiba, ali do Shopping Itália, tem a Flex Câmbio, que eles fizeram pra gente o seguro Vital Card. Vital Card. A Vital Card, ela, né, a gente questionou bastante, tirou várias dúvidas. E daí o que eles pediram de comprovação pra gente? A gente ia pegando o ticket do pedágio, a nota fiscal de abastecimento nos lugares que davam. Então, esse tipo de coisa ali, às vezes até o próprio ingresso, né, de alguns parques ali, a gente foi guardando para ter essa comprovação que a gente estava ali naquele momento, naquela região, tá? Então, foi isso em relação ao nosso seguro. Então, resumindo, Vital Card, a operadora que a gente usou, porém tem esses entraves de viagem terrestre com carro próprio. Não é algo corriqueiro, não é algo comum e as seguradoras não falam sobre esse tipo de viagem. Uma
outra dúvida que vocês mandaram é em relação a qual combustível que a gente abastecia. Bom, na Argentina eles utilizam a nossa gasolina, eles compram gasolina da gente, não toda, mas bastante gasolina aqui do Brasil. Só que a gasolina deles é mais pura, ela tem menos mistura com álcool. Eles chamam gasolina lá de super. Eles chamam de alguns outros nomes também, mas a que a gente usava, a gasolina que a gente usava era super. Então a gente abastecia em todos os postos com a super. Lá também eles têm o mesmo diesel que a gente, inclusive no Brasil a gente tem 2 tipos de diesel, S10 e mais um, mas eles, eu não lembro o nome do segundo, eles também têm o mesmo. Então a galera de motorhome quando vai para lá de Sprinter, de caminhonete, eles usam o diesel S10 ou o outro diesel que eles têm lá também. E eles também têm gasolina aditivada. Mas a gente abastecia com a super e o consumo do carro foi excelente, nenhum problema. O carro desempenhou praticamente a mesma autonomia do que a gente tinha com o Yaris aqui. Eu acho que a terceira pergunta que a gente mais recebeu aqui foi sobre a operadora de telefone, a operadora de telefonia que a gente usou lá. Então, como vocês podem ver no segundo vídeo... No segundo dia de viagem do primeiro vídeo. Que a gente tá passando em Corrientes pra poder ajustar essa questão do chip. Que a gente não tinha encontrado ainda, né? Em Posadas foi bem corrido, então a gente saiu cedo e daí em Corrientes que a gente conseguiu parar num Carrefour lá para comprar um chip. A gente fechou com a Claro, né? Eles tinham algumas outras operadoras lá internas, mas com a Claro foi bem mais fácil, assim, apesar de todo o trâmite que rolou lá, que vocês podem acompanhar no vídeo. Mas foi a operadora Claro. Um ponto importante, e aí aqui vale assistir o vídeo para pegar um pouco do perrengue, mas quando a gente foi para lá na nossa lua de mel, a gente não teve esse problema. A gente pegou uma operadora deles lá e foi super rápido. Acho que era a Movistar? Movistar, exato, foi a Movistar. E aí a gente comprou um chip, colocou no celular, registrou super rápido, não pediu o documento, né? O CPF pra gente aqui, mas lá é um outro nome de documento. Não pediu, a gente registrou e aí comprava pacote de internet. Dessa vez a gente teve um pouquinho mais de perrengue. Vale a pena assistir o vídeo para entender um pouco mais. Mas foi a operadora, Claro. Excelente. E funcionou na maior parte, eu acho. Poxa, né? eu acho que em todas. Eu acho que tirando o Kia, que a gente ficou num pedacinho bem isolado lá em Ukiah, lá não funcionou muito bem. Mas tirando isso, todos os outros lugares funcionam muito bem. Mas de qualquer forma, a gente eu baixava sempre no meu celular o Google Maps e colocava offline. Porque independente da situação ali, a gente não ficar desamparado nesse sentido, né? Igual a gente comentou, a gente não manjava de nada das rutas, de nada. Então, eu ia baixando a cada dia ali um pouquinho para conseguir ter todo o mapa ali e a gente não ficar perdido. Uma outra pergunta que vocês mandaram pra gente foi qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram durante a viagem? Eu acho que o que faz mais sentido é cada um responder, né? Porque pode ser desafiador para um, para outro não e tal. Para mim, eu acho que era o desconhecido porque foi a minha primeira viagem internacional de carro. Antigamente, meu irmão e eu, quando a gente viajava, a gente tinha muito lance de ligar o carro aqui e desligar lá. Independente de para onde a gente fosse, assim. A gente até agradecia quando as mulheres dormiam atrás do carro, porque aí a gente podia tocar o pau sem parar em lugar nenhum. Só que depois de um tempo eu vi que isso adicionava uma tensão muito grande na viagem. Hoje em dia, quando a gente sai viajar, cara, quer parar, para, quer fazer alguma coisa, faz, quer parar pra fazer xixi 30 vezes, vamos parar pra fazer xixi 30 vezes, quer parar pra ver alguma coisa, para e vê, quer parar pra subir o drone, para e faz. Então eu mudei muito o meu jeito de viajar. Mas ainda assim, uma viagem internacional para um país que a gente nunca esteve com o nosso carro, a gente foi para lá de avião e só ficou dentro de Buenos Aires, então a gente não conhecia muita coisa. Então para mim esse desconhecido foi talvez o maior desafio. Mas como eu sou meio porra louca, depois do segundo dia dirigindo já estava mais tranquilo, já estava mais de boa. Mas se for falar, o frio na barriga foi esse medo assim de beleza, cara, e aí? E se um policial me parar? O que eu vou fazer? Isso é verdade. E assim, né, as estradas daqui de Curitiba até Barracão, que foi a divisa, é bastante tenso, né? Porque a gente sabe que é muito caminhão passando aqui e tudo mais. Depois que passou, ainda pegou ali um pouquinho até Posadas, ainda alguma coisa ou outra, mas depois que aquela reta imensa que a gente mostra no primeiro vídeo pra vocês,
Nossa, a gente falou, meu Deus, né? Muito tranquilo. Melhor coisa. Pra vocês entenderem o quão maluco é isso, a gente fez, galera, 1.300 quilômetros em 14 horas dentro da Argentina. No outro dia a gente fez 900 quilômetros em 15 horas. Então 400 quilômetros a menos com 1 hora a mais. Chegando em Salta, que daí a gente começou Sim. a pegar estradas mais ruins, né? E pra mim o maior desafio foi a questão de a gente chegar de noite em alguns lugares. Como a gente não conhecia a região, às vezes eram estradas ruins, os caminhões às vezes ali, né, um pouco mais tensos. Então pra mim foi um grande desafio, assim. No segundo dia eu tava quase vindo embora, porque eu tava muito tensa. Mas como a gente entendeu, e daí pegou muito esse período da Argentina que anoitecia mais tarde, então a gente tinha ali uma gordura de tempo, né, um pouco maior, então eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas foi um pouco mais tenso mesmo. Foi. No primeiro dia a gente anoiteceu porque a gente imaginou que a aduana ia ser rápida. E eu acho que por ter menos gente trabalhando também, enfim, a gente levou quase 2 horas para fazer a aduana. E aí a gente já estava meio que programando chegar umas 8 da noite. Essas 2 horas de atraso fizeram com que a gente chegasse 10h30 em Poçadas. E aí foi bem intenso. A gente pegou uma ruta lá, que é a Ruta 9, e foi bem brava, assim. Ali era uma pista dupla, só que sem guarda-reio no meio. Então os caminhões passavam do lado da gente no sentido contrário. Eu fui fazer uma ultrapassagem de um caminhão à direita, veio um outro caminhão à esquerda subindo. Não era uma ultrapassagem, era 2 vias a nossa. Você tava normal, não era uma ultrapassagem. Não, mas eu tava passando por um caminhão na pista da esquerda. Só que como a pista da esquerda do outro lado era do lado, não tinha nada que dividisse, então ele vinha muito perto. E era uma descida pra gente, subida. E o rapaz veio. Tinha um caminhão na direita, um caminhão na esquerda do nosso lado. Eu na esquerda e um caminhão à direita. E aí umas 10 horas da noite já, rapaz, ali foi um pouco mais desafiador. Ali. A Gica deu um grito no carro, foi um pouco mais complicado. Mas passou. Depois foi bem mais tranquilo. Um de vocês perguntou aqui se o norte da Argentina estava no top 3 de viagem que a gente já fez. A gente viajou pouco, galera. Apesar de a gente postar coisa aqui e tal, a gente não viajou muito. O Brasil é muito foda, tá? Eu deveria evitar de falar palavrão, mas o Brasil é muito lindo, cara. E é muito grande, tem muita coisa. Variedade, né? Mas eu acho que sim, a Argentina tá no nosso top 3, porque a gente viu muita coisa fantástica lá. E a gente conheceu muito uma região, muito relativo, né? Porque a gente viajou bastante por lá. E essa experiência de você ir com o seu carro te dá uma liberdade absurda. Então a gente conheceu bem o norte da Argentina, a gente pode dizer que conheceu bem. Mas agora tem alguns casais que estão viajando lá, indo para lugares que a gente, porra, caralho, a gente não fez esse. Mas é mais um puta palavrão, né? A pessoa corrige um palavrão com outro palavrão. Mas eu acho que sim, tá no nosso top 3. A gente fez alguns rolês depois disso, então não vamos dar spoiler aqui. Mas sim, pra mim tá no nosso top 3 de viagens. Com certeza. Como vocês faziam o câmbio por lá? 2 pontos aqui, tá, gente? É muito fácil fazer câmbio na Argentina como a Western Union. Muito fácil mesmo. Ponto importante, algumas cidades menores não tem tantas agências, e aí eles usam agências terceiras, tipo que a gente tem Caixa Aqui, essa lotérica, eles fazem a mesma coisa, é meio que uma agência terceira que representa a Western Union e você consegue sacar por lá, então dá para fazer. Em algumas delas vocês podem encontrar, por exemplo, eles não têm scanner. Aí ele não vai escanear o seu passaporte ou o seu documento. Você vai ter que levar uma cópia do seu documento para ficar lá, porque precisa ficar lá uma cópia ou uma imagem escaneada do seu documento. Outra coisa, o que você gera quando você transfere pela Western Union é o que a gente chama aqui no Brasil de ordem de pagamento. Galera, acabou a bateria no meio do outro aqui, a gente teve que trocar de câmera. Inclusive mudou um pouco do enquadramento. Então falando, né, uma ordem de pagamento ela é indivisível. Então, se você, por exemplo, transfere R$1.000 ou 1.000 pesos, R$1.000, né? Porque é o que faz mais sentido, R$500, você vai gerar, na época a gente estava pegando 70 para 1. Então, quando a gente transferia R$1.000 para o Western Union, gerava uma ordem de pagamento de 70 mil pesos. Às vezes, a agência que você vai fazer esse saque, ela não tem esse dinheiro.
E aí você não pode sacar, porque você não tem como sacar 50 mil e depois pegar 20 mil de novo. Então isso é um ponto importante também para se ter de atenção. Então 2 pontos. As agências menores em cidades menores, que aí usa rede conveniada, vamos chamar assim. E essa questão de que a ordem de pagamento é indivisível, você precisa sacar ela toda. A gente teve a ajuda de um amigo nosso, que o irmão dele mora em Barracão. Ele mora na cidade da fronteira lá. E como é uma cidade fronteiriça, eles geralmente têm pesos argentinos rodando pela cidade, por ser uma cidade de fronteira. Então ele preparou pra gente lá alguns pesos numa cotação bem legal. Quando a gente chegou em Barracão, a gente pegou dinheiro com ele. Foi de grande ajuda o irmão desse amigo nosso que mora lá em Barracão, e fez total sentido pra gente, porque a gente conseguiu entrar na Argentina com pesos já, com dinheiro. Tem um detalhe também, gente, que assim, a gente foi via Western Union, que é esse aplicativo que você faz essa transferência, né? O Renato fazia a transferência para mim, eu fazia para ele, e a pessoa tem que ir lá retirar. Existe, né? Já existia na época, mas como a gente estava muito na correria ali, igual eu comentei, tipo, de dezembro para fevereiro, o Wise também, que é um cartão, e outros tantos cartões que você pode solicitar para poder nem precisar ficar sacando dinheiro, você pagar mesmo no cartão. Como a região que a gente foi era um pouco mais humilde, vamos dizer assim, né? Eram situações ali que era muito no dinheiro mesmo. Então, a gente estava realmente pagando as coisas com pesos, né? Com dinheiro argentino ali. Mas, dependendo da situação, o Wise também vale bastante a pena, porque na época a gente estava carregando muito dinheiro, Sim. né? A gente fazia um esquema assim de calcular mais ou menos quanto que a gente ia gastar para não tirar todo o dinheiro da viagem, né? Tipo, ficar andando com muito dinheiro, apesar de não ser perigoso, né? Eu acho que não teve nenhuma cidade que a gente se sentiu mal, assim, né? Não teve alguma situação nesse sentido. Mas, de qualquer forma, né? Às vezes, a gente teve um casal que comunicou a gente semana passada que em Cafayate eles não conseguiram retirar valor da Western Union. Então já complica, né? Você vai ficar ali sem dinheiro, é uma situação complicada. Então ele foi para Salta, que é uma das maiores cidades, só que né? Eu acho que umas 6 horas, 4 horas de viagem. Umas 4 horas de Cafayate, pelo menos. Então, assim, daí você já não consegue aproveitar tanto ali e tal, então... Mas também tem que traçar um equilíbrio, tá? Porque a gente chegou a andar com 160 mil pesos na mochila, assim. Mas era uma época que a cotação estava realmente muito disparada, né? Hoje em dia eu acho que ela já está um pouco menor, assim. Então lembrando que foi fevereiro de 2023 que estávamos lá. Então tem bastante diferença, né, de valores. Sim, mudou o governo, enfim. O peso valorizou em questão ao real, né? Ele valorizou quanto ao dólar, ou seja... O que é muito bom para eles. Acaba valorizando em relação ao real, mas o brasileiro pagando de rei do camarote na Argentina já não tá rolando tanto mais. Mas a gente fica muito feliz por eles, porque a gente viu bastante pobreza, bastante situações complicadas, assim. Eu acho que não, amor. Não é eu acho que eles eram o costume, né? de vivência deles. Era assim. uma vida mais simples. Assim. Eu acho que dá pra dizer isso. Porque quando você chega em Tilcara, o Mauaca, o Kia... Acho que o Mauaca nem tanto, mas o Kia... É uma vida um pouco mais, sei lá, um pouco mais cooperativa, tipo que a gente encontra no interior do Paraná, que em qualquer estado do Brasil, né? Qualquer estado aqui você vai encontrar muito disso. E é uma vida um pouco mais simples, sim. Mas em algumas situações a gente viu muita pobreza mesmo. San Antônio de los Cobres. San Antônio de los Cobres foi uma das cidades que, poxa, parece que, cara, tudo gira em torno do trem lá. É um negócio meio maluco. Exatamente. E até pegando esse gancho, né? A gente teve um problema em relação ao ingresso do trem. Então, galera, vou tentar explicar bem rápido aqui, porque é uma questão mais cambial, tá? A gente precisava comprar a entrada do trem, porque a gente iria para San Antônio de los Cobres só para fazer o trem nas nuvens. E aí o que acontece? Você precisa, primeiro, tem dias que o trem não vai. E não é uma parada agendada, assim, tipo, terça-feira ele não funciona. Pode ser que na quarta, que é um dia que ele funciona, não tenha trem. Então a gente precisa consultar, tipo assim, uma semana antes. Você precisa consultar se vai ter trem no dia que você vai. Então o que acontece? A gente consultou a disponibilidade, mas a gente viu que não eram muitos lugares no trem.
E aí não daria, por exemplo, a gente ficou com um pouco de receio, não é que não daria, deve dar, mas a gente é meio medroso para algumas coisas assim, de se preparar antes. E aí a gente foi ver e tinha um poucos ingressos, a gente ficou meio assim, e eu inventei de querer comprar o ingresso pelo site do Trem a Las Nubes. Mas o que acontece em transação online por lá? A transação online por lá não é uma conversão peso real. Então ela é uma conversão peso dólar, dólar real. Então, por exemplo, a gente pagaria R$120 cada um para fazer o Trem a Las Nubes, se eu não me engano. De 100 a R$120, não ia dar R$250 as nossas duas entradas. Eu comprei pelo site a quantidade de peso que era mencionada ali e deu quase R$600 os nossos 2 ingressos. Então lá pelo site era como se eu estivesse comprando em pesos. Mas a hora que eu passei meu cartão, e aí o cartão internacional na transação internacional, ele foi para dólar, depois de dólar para real, deu mais de R$600 o nosso ingresso. Então aí a gente fala, inclusive no vídeo, né, que a gente pagou o dobro, o triplo do que deveria pagar, foi por conta disso, foi porque a gente fez essa transação online. Inclusive transações com cartão de crédito internacional nem são tão comuns lá no norte da Argentina. A gente viu bem pouca gente sacando a tarjeta para pagar nas maquininhas de cartão lá. E um outro detalhe, falando essa questão de câmbio, né, como é que funciona o pedágio lá? Que é pagando em pesos, então acho que até no primeiro vídeo do segundo dia, a gente até fala, passamos pelo primeiro pedágio e tal, que eu acho que foi 100 pesos, né? Sim. Que era um valor muito pequeno, assim. 1,30. Tipo, muito, muito barato pra gente. Então a gente já pagando em pesos mesmo. Bom, outra pergunta que a galera do Brasil, por conta do histórico que a gente tem nessa história toda, pergunta pra gente o tempo todo. Como foi a acolhida dos argentinos com a gente? Em Posadas a gente teve uma recepção muito incrível, assim, da moça do Airbnb. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas Juana. Ela foi muito simpática, assim, com a gente e foi o primeiro contato direto, né, com a língua ali. Igual a gente já comentou, a gente foi pra Lua de Mel em 2017 pra Buenos Aires e pra mim foi tipo Pentecostes, assim, porque eu fiquei muito chocada, porque a gente chegou no aeroporto, todo mundo falando muito rápido, eu fiquei muito travada, assim, na Lua de Mel. Eu falei muito, muito pouco, né? Era o Renato que ia tentando se virar ali também. E a gente nunca fez curso, né? De espanhol. Então, eu tinha feito algumas aulas do Duolingo, observado algumas diferenças ali de palavras que são, tipo... Tem um nome pra isso, que é... Quando é muito parecida com o português, mas é, tipo, totalmente diferente. A gente tava ligado em algumas coisas. Na Lua de Mel foi realmente um desafio por ter sido a primeira viagem internacional nossa. Nessa vez, assim, a Juana, então, foi super receptiva, apesar do Renato querer falar inglês com ela, misturado com espanhol e um português. Então, foi bem engraçado. Mas no decorrer dos dias ali... a gente conseguiu se virar super bem, assim, tipo, não é uma coisa, né, tipo, nossa, tô super entendendo um argentino falando super rápido, né, eles mesmos falavam bem devagar com a gente, tiravam bastante dúvida. Ajudavam muito. Total, assim, a gente ficou com bastante menos policiais, então no último vídeo que a gente postou, a gente teve a situação da luz ali, que o cara foi super gentil com a gente também, então assim, a gente foi bem recebido, assim. E mesmo em outras paradas, por exemplo, às vezes a gente não foi parado em nenhuma situação na estrada. Foi só essa situação da luz lá, que aí deu até um certo receio. Coisa nossa mesmo. Mas uma coisa que eles sempre faziam, assim, tipo, beleza, pra onde você tá indo? O que você vai fazer lá? Essas são perguntas que você tem que estar pronto para responder. Tipo, pra onde você tá indo? O que você vai fazer lá? Quanto tempo você vai ficar? E se você tiver isso na ponta da língua para responder, você não vai ter problema com nenhuma parada policial, nenhuma, assim. Nenhum órgão, eu diria, não só policial, mas os outros órgãos que também perguntam, né? A aduana, por exemplo, eles vão fazer as mesmas perguntas. Então é importante. Mas a acolhida deles foi excelente, gente. Lógico que a gente foi para lugares que, apesar de ser uma região pouco explorada turisticamente, mas é uma região turística, então eles vão querer o seu dinheiro também, né? Eles precisam daquilo. Na maioria dos lugares, o turismo virou atividade de subsistência lá. Então, eles te tratam absurdamente bem. Mas é muito legal quando você chega em alguns lugares, tipo o restaurante da Dona Olga, por exemplo. Nossa! Só de falar dela dá uma arrepiada, assim. Uma senhorinha que quer te ajudar de todo jeito, assim.
A gente falou sobre a altura, ela ficou preocupada. Aí ela pegou uma outra erva lá e falou pra gente, essa aqui é a pupussa. Vocês podem fazer um chá dela, e aí ela também é vasodilatadora. Lógico que ela é uma senhorinha, não falou tudo isso, depois a gente foi pesquisar, né? Mas enfim, chegar lá com a dona Olga e ela simplesmente ajudar a gente em tudo e putz, cara, é muito massa. Não existe, pelo menos a gente não passou por nenhuma questão com os argentinos. Teve o senhorzinho do estacionamento que quis brincar com a gente, mas foi brincadeira. Ele tava dando risada e tal. Exatamente. Uma das únicas brasileiras trabalhando lá foi a Nínive, que a gente encontrou, né? Em Cafayate. E a gente encontrou os brasileiros, né? Em Ukiah. Em Ukiah. Indo pro deserto Atacama. Mas eles estavam passando, né? Não moravam lá. A única brasileira que a gente encontrou foi a Nínive. Uma pessoa que trabalha numa das vinícolas lá em Cafayate. Foi incrível, assim. Foi muito legal poder falar português de novo. Mas, assim, de forma geral, os argentinos receberam a gente super bem. Muito bem mesmo. Mesmo os mais arrogantes, assim, que você vê normal. Que, tipo assim... Tem um pouco de pessoa. Mas ainda responde e te ajuda, assim, é bem legal. É bem legal. A gente não teve nenhum problema e a gente vai repetir isso muitas vezes. Os argentinos nos trataram muito bem lá. Então, uma outra dúvida, né, que o pessoal sempre tem, como vai com o seu carro próprio para outro país, como que foi pra gente fazer esse processo de entrar na Argentina? Todo país vai ter algumas regras específicas de trânsito. O que é item obrigatório? 2 triângulos. Então a gente teve que comprar um triângulo, acabou comprando um usado ali mesmo. E a questão de um extintor. Como o Yaris já era um carro mais novo, ele não vinha acompanhado de um extintor. No Brasil, os extintores foram extintos dos carros em 2010, 2012. Então, não tinha, a gente não precisava. A gente comprou só para ir para Argentina. Mas assim, em nenhum lugar pediram pra gente. Mas é aquela coisa, se for parado, dependendo do profissional do ali, ele pode querer pedir, enfim. Mas tem vários lugares que falam, você precisa levar um saco para cobrir a questão do acidente. Assim, a gente acabou não levando. A gente fez um kit de primeiros socorros, que na maioria dos lugares fala que precisa ter. Então, eu comprei uma caixinha, assim, no 199. Colocamos ali esparadrapo, alguns remédios, soro, etc. Que, graças a Deus, a gente não precisou utilizar, assim como o seguro também. Mas tinha essa questão, então. 2 triângulos, o extintor... E essa questão do cambão que o Renato ia comentar, né? Vários vídeos dizem. Alguns dizem que o cambão é necessário e aí eles sugerem um cambão que é dividido em 3. Cambão, gente, é um instrumento que é usado para puxar carro. A gente aqui no Brasil usa muito corda, né? Mas o certo é usar cambão, porque ele é um instrumento fixo. E aí não corre tanto risco, né? De quando freia o carro e tal. É quase como se fosse um negócio de carretinha, né? Ele é um... É que não dá pra dizer que ele é um negócio que... Sabe o que liga um vagão do trem no outro? É um negócio daquele um pouco maior. E é isso que é um cambão. E aí outra coisa, por exemplo, a gente tem o engate dos carros aqui, que o engate sai um pouquinho para fora da carroceria do carro. Lá na Argentina, nada pode sair da carroceria do carro. Inclusive os caminhões, quando o caminhão era bitrem, o primeiro não passava da cabine do motorista. O segundo passava, o segundo era mais alto. O primeiro não passava da cabine em altura. Então todo o país vai ter uma regrinha meio específica, assim, para entrar. O importante é você olhar mais de um conteúdo. Primeiro, olhar a regulamentação do país. Segundo, procurar alguns conteúdos de pessoas que já fizeram esse trecho e que já entraram com o carro próprio. Em relação à carteira, gente, e documentos de forma geral, tá? Para a Argentina, como tem essa questão do Mercosul, a gente poderia entrar só com RG, né? Com um vencimento de 10 anos. Tipo, você fez o seu RG ali nesse período de 10 anos. Sempre tem essa treta. Então, assim, a gente já tinha isso, mas a gente tinha o passaporte também. Então, a gente levou o passaporte, não foi carimbado, porque o rolê da Argentina ali eles não carimbaram, mas constava no sistema. Então, foi bem tranquilo. Você não precisa tirar a carteira internacional para dirigir na Argentina. A CNH nossa vale, né? A nossa carteira de habilitação é válida para toda a América do Sul. Então a gente pode usar ela em todos os países da América do Sul. Mas ela não é considerado
documento. Ela não é documento de identificação. É. Ela permite que você dirija para toda a América do Sul. Mas sempre olhe do país, na regulamentação do país, qual que é o documento que é aceito. E, cara, na dúvida, passaporte. Passaporte não tem erro, ele é aceito no mundo inteiro. E a gente acabou imprimindo tudo, né? Sim, Porque uma pastinha gigantesca. a gente colocou numa pastinha todos os documentos e aguardando ali os comprovantes para o seguro também. Porque, enfim, mostrar às vezes no celular ali, a gente não sabe como é que o agente, às vezes ali que vai atender a gente vai estar. Então a gente acabou levando tudo impresso já de casa mesmo. Bom, galera, eu acho que a gente tinha colocado aqui também, a gente já respondeu todas, tá? Já foram todas as perguntas ali. Obrigado para quem mandou, é muito legal poder fazer essa troca aqui com vocês. E fica aberto também nos comentários se tiver alguma coisa que a gente não esclareceu, né? Vocês podem ficar à vontade que a gente sempre tá respondendo. Mas e aí aqui eu acho que o último ponto que a galera pergunta muito pra gente sobre, e aí, como é que foi ir com o seu próprio carro, assim? A gente rodou 5.700 quilômetros pela Argentina, considerando tudo, né? Saindo aqui de casa e voltando para cá, então foram 5.620 alguma coisa quilômetros. Mas eu acho que a liberdade que a gente teve de fazer com o nosso carro foi o maior sentimento, assim. Eu acho que a gente pôde fazer o que a gente queria, no momento que a gente queria. Se a gente quisesse ir para um lugar num dia, a gente podia ir. Se a gente quisesse ir para outro, a gente ia, mudava os planos. Então, pra gente é importante essa liberdade. A gente já fez viagem indo só de avião, ou indo até o lugar sem algum outro tipo de transporte. A gente já fez viagem indo de avião, locando um carro no lugar e aí rodando com o carro alugado, e a gente fez essa com carro próprio. Então hoje, sempre que a gente pode ir com o nosso próprio carro, a gente decide ir. A não ser que seja muito distante ou alguma coisa assim. Faz sentido pra gente, dá uma liberdade muito grande. E até pelo fator, né? Como a gente estava querendo visitar algumas cidades, né? No total, acho que cidades mesmo foram em torno de 11, eu acho. 11 viagens. Então, não tinha muito como se locomover, a gente nem viu como que era ônibus. Eu acho que Uber só em Salta que existe. Então, assim, realmente precisava de um carro próprio. E um outro fator que eu ia comentar, a questão da volta, né? Como só estávamos nós dois, então a gente estava no porta-malas, as nossas malas e Vou tal, colocar uma os foto. equipamentos. E no banco de trás, a gente trouxe as lembrancinhas. Como a cotação na época estava muito boa, então a gente trouxe, por exemplo, aquele centro de mesa ali, a gente trouxe a lhamita, a gente trouxe lembrancinha pra todo mundo, cachecol, que era muito barato lá em Tilcara. Poncho, com buquinhas também personalizadas por eles. Enfim, várias coisas. Então, essa canequinha também, que é muito boa, de alumínio. Então foram vários itens que a gente trouxe, porque assim, não tem o limite de avião, né? De madeira por fora, tá, gente? Mas dentro é um copinho de alumínio. De alumínio, então é muito bom pra tomar água. Mas a gente trouxe várias coisas que, assim, de avião você tem que ter aquela limitação. E claro, a gente ainda não tem filhos, né? Pra quem não sabe, a gente ainda não tem filhos. Mas só tava a gente, então o carro tava lotado de vinhos. Vinha, a gente teve uma situação, e aí aqui eu acho que é curiosidade, né? Vale a pena. Chegando na fronteira para cruzar, a gente tava com alguns pesos sobrando, assim. E era bastantinho até, dava dó de ficar, assim, porque eu acho que daria uns 150, 180 reais na época. Não lembro. Era bastante peso. E aí a gente falou, não vamos ficar com esses pesos aqui. Na frente da aduana, como geralmente tem, tipo um free shop, alguma coisa assim, tinha umas vinotecas. Aí a gente falou, pega esse dinheiro aqui e gasta em tudo que você conseguir encontrar de vinho lá nessa vinoteca ali, enquanto eu fico na fila. Só que a fila foi muito rápida. Então, eu cheguei na fila da aduana, as 2 horas que a gente levou passar na ida, não levou nem 10 minutos para eu chegar no guichê. Muito rápido. No guichê do pessoal para fazer a aduana. E aí tô só eu no carro, entreguei a pasta com os documentos para a mulher da aduana, com os 2 passaportes e os documentos. Ela olhou os 2 passaportes, olhou para mim, olhou os 2 passaportes, olhou para mim e falou, cadê a Gislaine? Aí eu falei, não, ela tá ali comprando alguns vinhos. Eles não falam Gislaine, né? Eles falam... Tunovia. Não, mas não tem o G, eles falam como se fosse um Y, assim, é meio diferente. Enfim. E aí, beleza, ela perguntando da dica pra mim. Eu falei, não, mas ela foi comprar uns vinhos ali, eu vou parar aqui na frente pra gente falar e tal. E aí foi, cara, e ela ficou tipo assim, chamou um outro oficial
ele veio, ela entregou os documentos pra ele. Aí eu falei, gente, eu vou encostar aqui, ó, eu vou esperar ela, eu só vou fazer as nossas 2 saídas e vou encostar. Aí o rapaz falou, então pode encostar ali. Aí eu encostei, fiquei encostado no carro lá também, esperando a Gica. Quando eu vejo, vem a Gica com 4 caixas assim, ó. Carregando 4 caixas. Não era 4, eram 2. Só não, que eram mais. Não, eram 2, só que 6 cada um. Era muito vinho, era muito vinho. A gente era pegou... vinho, espumante. A gente já tinha bastante, ela veio com mais umas 12, 13 garrafas. De lá pra cá. E o limite, agora eu não lembro se é 16. Era muito menos do que a gente tava trazendo. Não, mas acho que era 16 por pessoa na parte do terrestre, acho que é 16 ou 8, agora eu não lembro. Acho que era 8 por pessoa. Não, 16 litros por pessoa. Alguma coisa assim. Então a gente tava bem tranquilo. Se acaso, né, parasse ali na parte, porque você passa na aduana, primeiro na parte argentina, quando você tá voltando. Primeiro a parte argentina, depois Brasil. Só que no Brasil nem passaram, tipo, deram bom dia e foi isso. Só que ao contrário, eu acho que eles até revisam alguma coisa, mas também é... Do Brasil pra lá, daqui pra lá, a fronteira mais dura é a do Brasil, de lá pra cá, a fronteira mais dura é a da Argentina. E as duas ficam com uma diferença de 10 metros uma da outra, 20 metros uma da outra. E não pararam, mas assim, ainda assim, a gente tava com nada listo, tava com nota de tudo certinho, né? Mas eu tava ali com os caras. E a moça achando que eu tinha matado a esposa enterrado lá na Argentina, lá. Bom, galera, a gente respondeu tudo. Obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. A gente fez esse compilado de todas as dúvidas de vocês para trazer e para responder. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem mandar no comentário, sem nenhum problema, tá? A gente adora responder os comentários ali, é muito legal pra gente ajudar. Esses dias esse casal que teve problema do câmbio, a gente acionou. Não chegamos a acionar a Nínive lá, que era de Cafayate, mas a gente falou, cara, a gente tem uma amiga aí, se você precisar, avisa a gente tenta fazer essa comunicação rolar e tal, então a gente gosta muito. Quiserem procurar a gente no Instagram também, se conhecendo.oficial, podem comentar aqui nesse vídeo ou podem mandar lá um direct no Instagram. Às vezes a gente não tá olhando, né, gente? Pode levar um pouquinho mais de tempo para responder, mas a gente vai responder com todo gosto. E um outro Instagram que eu queria indicar é o Visite só com T mudo, Jujuy, que seria Jujuy com Y no final. Que é um... É um estado lá, uma província. Uma das províncias, que é uma das maiores que a gente foi, que eles divulgam muita coisa de Mauaca, de Purmamarca, e é muito, muito legal, assim. Eles marcam viajantes marcam eles, então tem várias coisas. E uma novidade que tem lá, que lançou acho que ano retrasado, é um trem que tem em Mauaca, se não me engano. Então a gente, né, apesar de a gente geralmente não voltar muito num destino que a gente já foi, mas diz que tá sendo muito legal esse trem por lá também. Não, e o norte da Argentina, se vocês não quiserem fazer os lugares que a gente passou, pegar só alguns, caras, tem muita coisa para fazer no norte da Argentina. O pessoal do Outras Áreas foi lá, fez umas coisas diferentes das que a gente fez. Galera do Get Outside BR também estiveram lá e fizeram algumas coisas diferentes. Então, cara, o norte da Argentina tem muita opção. O Richard do Vida de Mochila também esteve por lá e o Richard faz as coisas muito a pé, de bicicleta, de outros jeitos, então é muito legal. Ele e a namorada dele fazem de um jeito legal. Então tem muitas visões do norte da Argentina. Inclusive, um dos vídeos que fez a gente tomar a decisão de ir para lá foi um vídeo do Richard da Rota 33, lá na Argentina. Então é muito legal, galera. Procurem outras opiniões também. É isso, se inscrevam no nosso canal, comentem o conteúdo, mandem as dúvidas de vocês, compartilhem esse vídeo com você, com quem vocês acham que podem fazer esse rolê com vocês. E é isso. Vem se conhecer com a gente!